Olá a todos, sou o professor Erivelto Nunes de Matemática, da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. E na aula de hoje falaremos sobre probabilidade da união, probabilidade condicional e iremos concluir o nosso estudo falando sobre porcentagem e as modalidades de juros. Na aula anterior, falamos sobre o que é probabilidade. Definimos experimento aleatório, espaço amostral, evento e conhecemos a maneira correta de calcular a probabilidade de um evento ou acontecimento. Então agora, inicialmente, vamos apresentar a probabilidade da união de eventos. Vamos considerar dois eventos que iremos chamá-los de A e B, de um mesmo espaço amostral E. Agora, vamos encontrar a expressão que define a probabilidade de ocorrer a união dos elementos A e B. Para tanto, é necessário que devemos considerar duas situações diferentes, conforme você pode observar a seguir. Então, vamos considerar a união entre dois conjuntos, dois eventos A e B, levando em consideração dois casos. Vamos ver o primeiro caso, que diz que A interseção B é igual a vazio. Conforme você pode observar no diagrama, verifique que não existe nenhuma relação entre os elementos do conjunto A e do conjunto B. Assim, sabemos que o número de elementos da união entre A e B é dado pela expressão número de elementos de A união B igual a número de elementos de A mais número de elementos de B menos número de elementos de A interseção B. Mas como A e B são disjuntos, ou seja, não possuem elemento em comum, isto é, A interseção B é igual a vazio, temos que o número de elementos da união entre A e B será igual ao número de elementos da união de A mais o número de elementos de B. Dessa forma, como o número de elementos de E, do espaço amostral E, é diferente de vazio, a probabilidade será expressa por número de elementos de A união B sobre o número de elementos de E igual a número de elementos de A sobre o número de elementos de E mais número de elementos de B sobre o número de elementos de E. Assim, podemos afirmar que a probabilidade entre A união B é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B. Neste caso. Também é importante ressaltar que os elementos A e B, neste caso, são eventos mutuamente exclusivos. Agora vamos pensar num segundo caso, onde a interseção entre A e B é diferente de vazio, que também podemos visualizar essa representação através do diagrama que você segue aí na tela. Dentro desta condição, como A interseção B é diferente de vazio, podemos observar que os elementos dessa interseção foram colocados duas vezes. Assim, utilizaremos a seguinte relação, que é uma relação da teoria dos conjuntos, que diz que o número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção entre A e B. Como o número de elementos do espaço amostral E é diferente de vazio, temos que o número de elementos da união entre A e B sobre o número de elementos do espaço amostral E é igual ao número de elementos de A sobre o número de elementos do espaço amostral E mais número de elementos de B sobre o número de elementos do espaço amostral E menos o número de elementos da interseção entre A e B sobre o número de elementos do espaço amostral E. Agora, vamos pensar na palavra condição, para definirmos a probabilidade condicional. O termo condição sugere uma implicação, uma consequência. Então, com base nesta ideia, podemos classificar probabilidade condicional, como o próprio nome sugere. A probabilidade de ocorrer um evento sob a condição de que outro evento do mesmo espaço amostral já tenha ocorrido.
Dessa forma, sejam os eventos A e B eventos de um mesmo espaço amostral e em que representamos a probabilidade condicional de B, dado que A ocorreu, por probabilidade de B condicional A. Lê-se probabilidade de B, dado que A ocorre. Assim temos, a probabilidade de B, dado que A ocorre, é igual a número de elementos da interseção entre A e B sobre o número de elementos do espaço amostral, sobre o número de elementos de A, sobre o número de elementos do espaço amostral E. Dessa forma, generalizando, eu tenho que a probabilidade da interseção entre B, dado que A ocorre, será igual à probabilidade da interseção entre A e B sobre a probabilidade de A. E devemos considerar que a probabilidade de A será sempre um valor maior do que zero. Agora vamos ver algumas aplicações práticas. Então vamos considerar o seguinte exemplo. Numa classe de 40 alunos, 22 são homens e 15 alunos usam óculos. Entre os alunos que usam óculos, 18 são mulheres. Um aluno é escolhido ao acaso. Qual a probabilidade de ser homem ou usar óculos? Resolvendo, vamos considerar os eventos a seguir. Iremos designar por A o evento ser homem, cujo número de elementos é igual a 22. Iremos designar por B o fato de usar óculos, e o número de elementos para esse conjunto é igual a 15. Assim, a interseção entre A e B, que equivale a dizer ser homem em usar óculos, será igual a 15 menos 10, que é igual a 5, pois sabe-se que entre os alunos que usam óculos, 10 são mulheres. O número de elementos do espaço amostral será dado por número de elementos de E igual a 40. Daí, temos que a probabilidade da união entre A e B será igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a interseção entre A e B. Fazendo as substituições, chegamos à conclusão de que a probabilidade da união entre A e B é igual a 83%. Uma urna contém 3 bolas brancas. Vamos a um próximo exemplo, que diz que uma urna contém 3 bolas brancas, 2 bolas vermelhas e 5 bolas pretas. Retira-se ao acaso uma bola da urna. Qual é a probabilidade de sair uma bola branca ou vermelha? Para resolver o problema em questão, vamos considerar os eventos a seguir. Evento A, bola branca, cujo número de elementos é igual a 3. Evento B, bola vermelha, cujo número de elementos é igual a 5. E a interseção entre A e B, que refere-se a bola branca e bola vermelha, cujo número de elementos é 0. Pois isso representa um conjunto vazio. Não existe uma bola que seja branca e vermelha ao mesmo tempo. Então, o número de elementos do espaço amostral é dado por n de E igual a 10. Assim, podemos definir a probabilidade da união entre A e B por probabilidade de A mais probabilidade de B. Fazendo as devidas substituições, chegamos ao resultado de 80%. Ou seja, a chance de sair uma bola branca ou vermelha desta urna é de 80%. Então vamos para mais um exemplo, que questiona qual é a probabilidade de extrair uma carta de um baralho comum de 52 cartas e obter um ás, sabendo que ela é uma carta de copas. Como de hábito, para resolver o problema, vamos considerar os eventos. A, carta de ás, cujo número de elementos é igual a 4. Evento B, carta de copa, cujo número de elementos é igual a 13. E a interseção B, que refere-se a carta de ás e carta de copas. O número de elementos, então, desta interseção é igual a 1. E considerando que o número de elementos do espaço amostral é igual a 52, temos que a probabilidade de ocorrer
B, dado que A ocorre, será igual a 1 sobre 52 vezes 52 sobre 4. E assim chegamos ao resultado de 25%. Agora, vamos falar sobre porcentagem e problemas matemáticos que envolvam porcentagens sucessivas e suas taxas percentuais, que vão muito além dos livros didáticos, pois são noções inseridas no cotidiano de todos nós, mesmo que não tenhamos noção disso. A porcentagem é representada pelo símbolo percentual. Ela é dada por uma razão entre um número natural e 100, e seu cálculo é feito através da multiplicação de um valor percentual. Existem 3 formas de representar a porcentagem: forma de taxa percentual, forma de taxa centesimal e forma de taxa unitária. Então vamos ver agora algumas aplicações práticas referente à porcentagem. Primeiro exemplo. Uma calça que custava R$ 70 sofreu um reajuste de 25%. Qual o valor do desconto? Bem, neste caso vamos representar a porcentagem na razão centesimal. Então 25% equivale a 25 sobre 100. Agora, basta multiplicar o valor da calça pela fração centesimal obtida. Dessa forma, posso afirmar que x é igual a 70 vezes 25 sobre 100, que equivale a 17,50. Assim, o valor do desconto foi de R$ 17,50. Ainda falando sobre porcentagem, vamos a mais um exemplo, que diz: um vestido que custava R$ 100 sofreu um reajuste de 10%. Qual o valor pago pelo vestido? Neste caso, vamos representar a porcentagem também na forma de razão centesimal, onde teremos que 10% é igual a 10 sobre 100. Feito isso, basta multiplicar o valor da calça pela fração centesimal obtida, que nos dará a expressão x igual a 100 vezes 10 sobre 100, que corresponde a 10. Determinado o valor do reajuste, basta somá-lo ao valor anterior do vestido para saber o novo preço. Então teremos que y é igual a 100 mais 10, totalizando R$ 110, o que convém dizer que o valor do vestido após reajuste é de R$ 110. Vamos ver mais um exemplo aplicando a ideia de porcentagem, que diz: uma corrente de ouro cujo objeto de tabela é de R$ 360 é vendido com um desconto de 15%. Qual é o preço que sofre após o desconto? Neste caso, também iremos representar a porcentagem na forma de razão centesimal. Então teremos 15% igual a 15 sobre 100. Feito isso, basta multiplicar o valor da corrente pela fração centesimal obtida. Então teremos 360 vezes 15 sobre 100 igual a 54. Determinado o valor do reajuste, basta subtrair o valor anterior da corrente para saber o novo preço. Então temos que y é igual a 360 menos 54, que é igual a 306. Logo, o valor da corrente de ouro após o desconto é de R$ 306. Não perca o foco. Agora que você já conhece um pouco sobre porcentagem, vamos conhecer um pouco sobre juros. Diariamente, ouvimos nos noticiários ou lemos nos jornais assuntos relacionados ao custo de vida, à elevação da taxa de juros, aos juros sobre operações financeiras e por aí vai. Mas afinal, o que vem a ser juros? Entende-se por juros o rendimento obtido quando se empresta ou investe um dinheiro por um determinado período. E dentro dessa ideia, quem faz o empréstimo ou adquire algum artigo a crédito, normalmente terá que pagar um acréscimo referente ao uso do dinheiro ou ao parcelamento do total do valor do artigo. Este acréscimo também é denominado juros.
Para que se possa determinar o valor dos juros, é necessário estipular o valor das taxas percentuais. Saiba, existem dois tipos de juros, os juros simples e os juros compostos. Quando falamos em juros simples, ou regime de capitalização simples, estamos pensando nos rendimentos obtidos por meio de um capital. É importante ressaltar que nesta modalidade de juros, o valor do capital inicial nunca se altera. Para determinarmos os juros simples, utilizamos a seguinte expressão: J é igual a C vezes I vezes T. E para o montante, temos M igual a C mais J, onde J representa os juros, C capital, I taxa, T tempo e M montante. É importante destacar que a taxa e o tempo devem estar sempre na mesma base, refletindo o mesmo período. Nos juros compostos, ou no regime de capitalização composta, a taxa é calculada com base no capital inicial somente no primeiro mês, pois, nos demais, é sempre calculada com base no capital do mês anterior. A expressão que determina os juros compostos é dada por M igual a C vezes 1 mais I elevado a N. E os juros será igual a M menos C, onde J representa os juros, C o capital, I é a taxa, T é o tempo e M é o montante. Agora, vamos ver algumas aplicações práticas. Então, vamos resolver alguns exemplos. O primeiro diz: calcule o valor do montante que a senhora Ana Nery recolheria ao final dos 6 meses ao aplicar R$ 8.000 sob a taxa de juros de 10% ao ano no regime de juros, considerando que 1,1 elevado a 0,5 é aproximadamente igual a 1,77. Então, considerando o capital igual a 8.000, a taxa de 0,1 ao ano, como a taxa ao ano e o tempo são 6 meses, vamos utilizar aqui o tempo como 6 sobre 12, ou 0,5. Substituindo os dados na fórmula de juros compostos, temos que o montante é igual ao capital vezes 1 mais I elevado a T. Isso implica dizer que M é igual a 8.000 vezes 1 mais 1 elevado a 0,5. Então, o montante é igual a R$ 14.160. Vamos a mais um exemplo. Quanto rendeu a quantia de R$ 1.200 aplicado a juros simples com a taxa de 2% ao mês no final de 1 ano e 3 meses? Considerando que o capital é 1.200, a taxa é de 0,02 ao mês e o tempo expresso em 1 ano e 3 meses, que corresponde a 15 meses, temos para juros a expressão J igual a C vezes I vezes T. Substituindo os valores, chegamos à conclusão que os juros é de R$ 360. Então, este é o rendimento no final do período. Vamos considerar agora um terceiro exemplo, que questiona qual é o capital que, aplicado a juros simples, a taxa de 1,% ao mês durante 6 meses, resulta a um montante de 14.000. A princípio, vamos considerar a expressão que define o montante, que é dada por M igual a J mais C, ou C mais J. Substituindo os juros pela expressão de juros, que é C vezes I vezes T, temos C mais C vezes 0,015 vezes 6 igual a 14.000. Assim, temos que 1,06 vezes C é igual a 14.000. Dessa forma, C é igual a 14.000 dividido por 1,09. Então, chegamos à conclusão que o capital investido a juros simples é de R$ 12.844,04. Então, vamos a mais um exemplo, que questiona
quanto receberá de juros no final de um semestre uma pessoa que investiu a juros compostos a quantia de 5.000, a taxa de 1% ao mês. Então, especificando os valores de capital, taxa e tempo, temos para capital 5.000, para taxa 0,01 ao mês. T representa um semestre é constituído de 6 meses. Agora iremos fazer a substituição na fórmula do montante. Então teremos que o montante é igual a 5.000 vezes 1 mais 0,01 elevado a 6, que resultará num montante de 5.307,60. Agora, para encontrar o valor dos juros, devemos diminuir o montante do valor do capital e teremos, então, os juros igual a montante menos capital. Dessa forma, o juros será igual a 5.307,60 menos 5.000. Assim, o juro recebido será de R$ 307,60. E assim, chegamos ao final de mais uma aula. Aproveitem os conteúdos aqui abordados e não deixe de fazer um resumo. Não esqueça também de compartilhar o seu conhecimento com os seus colegas. Um forte abraço e até a próxima.